Graça e paz, povo de Deus, Deus abençoe a todos. Vamos começar o nosso culto com 3 louvores. Temos notícias boas hoje, temos campanha, oração, pregação. Amém? Vamos começar? Ele continua sendo bom, Paulo César Baruch. Cante com a gente aí, bem forte, para a gente ouvir daqui que vocês estão cantando bem forte. Senhor Deus, obrigado, ó Pai, por estar mais uma vez na Tua presença. Obrigado, ó Pai, por esse culto, ó Pai, que o Senhor possa recebê-lo como cheiro agradável, Senhor Deus. Receba a nossa oração, ó Deus, o nosso culto e o nosso louvor, Senhor. Em nome de Jesus é quem eu oro. Amém. Amém. Próxima canção, David Keelan, Cantarei Seu Amor para Sempre. Correm para o mar, seu rio de amor.
e te alegrarás, e te alegrarás. Povos de todas as tribos, línguas e nações, e te alegrarás, e te alegrarás. Que o teu viver revele quem tu és, tão puro e santo Deus.
Graça e paz, povo de Deus, boa noite. Temos alguns recadinhos. Momento dos avisos, hein? Momento de informações, tá vendo? A gente continua sendo um povo batista, durante o culto tem que ter momento de informações. Deixa eu ver aqui, quarta-feira, às 20 horas, eu quero fazer aqui um convite a todos os casados, aqueles que fazem parte da Igreja Batista Central Itaquera, e também, se você é casado, mas não faz parte da nossa igreja, você também é o meu convidado. O que a gente vai fazer na quarta-feira, às 8 horas? Nós vamos nos encontrar pelo aplicativo do Zoom, ok? Aplicativo do Zoom. Se você já tem um aplicativo, sabe do que eu estou falando. Se você não tem um aplicativo, baixa aí no seu celular, arruma um espacinho para baixar esse aplicativo no seu celular, para que você possa fazer o encontro conosco, ok? Então, quarta-feira, às 20 horas, nós vamos ter um encontro com os casados pelo aplicativo do Zoom. Como é que vai funcionar a programação? Vai ser uma programação simples, mas a gente acredita que vai ser muito boa. É o momento que a gente vai ter uma devocional pequena, uma devocional simples. E aí eu vou pedir para que você faça o seguinte, para que você prepare aí na sua casa a sua mesa. Prepare aí um lanchinho, uma garrafa de café, uma garrafa de chá, uma bolachinha de água e sal, com uma margarina. Se Deus estiver te abençoando aí mais do que a margarina, coloca lá a sua geleia de morango ou de uva em cima da mesa. Enfim, faça aí um lanchinho, um suco, algo bem simples. E senta com o seu marido ou com a sua esposa na mesa. E aí a gente vai fazer um encontro a partir das nossas cozinhas. Ou se você tiver aí uma sala de jantar, melhor ainda, faça aí na sua sala de jantar. No meu caso, no caso da Nicé, a gente escolheu a cozinha, porque a gente acha que a cozinha tem mais a nossa cara. É mais o nosso jeitinho, né? Jeitinho mais brasileiro. Então a gente vai preparar lá a nossa mesa, com a garrafinha de café, um pacotinho de bolacha de água e sal, uma margarina lá, alguma coisa nesse sentido. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai, durante o nosso encontro, a gente vai ler a Bíblia, a gente vai trazer um texto específico para as famílias, não necessariamente diretamente para os casais, mas a gente vai tratar um pouquinho de assunto sobre família. E aí a gente vai orar uns pelos outros, orar pelos nossos cônjuges, pelas nossas famílias, pelos nossos empregos, pelo Brasil. Um momento que a gente também vai bater um papo, vai ter um momento de comunhão, para que a gente tenha aí um período de descontração, mesmo que simples, ok? Então, lembrando, né, vou repetir aqui, e ao final do culto a gente vai repetir mais uma vez a informação. Quarta-feira, às 20 horas, pelo aplicativo do Zoom, nós vamos fazer um encontro com casados. Então prepare a sua mesinha simples, o seu cafezinho, o seu lanchinho, para que a gente tenha esse encontro. O encontro vai ser das 8 até as 9. Vai ser um encontro de 1 hora. Por que não é um encontro de casais e é um encontro de casados? Eu não sei se tem diferença nenhuma no dicionário, mas eu vou criar uma diferença aqui, tá bom? É para casais, porque se talvez é para casado, porque talvez se o seu cônjuge não estiver aí perto de você, estiver trabalhando em outro país, enfim, não estiver talvez lá muito disposto, mesmo que você anime ele, você pode participar tranquilamente, ok? Então, não necessariamente precisam ser os dois cônjuges para participar desse encontro. Pode ser você, melhor seria o cônjuge, os dois juntos, mas a gente acredita que por conta dessa dinâmica da cidade, de emprego, mesmo através da pandemia, a gente sabe da dificuldade às vezes que é o casal poder separar um tempo para isso. Mas eu peço que você se esforce, junto com seu esposo, junto com a sua esposa, para que você dedique aí esse período de comunhão entre os casais da IBCI e todos os casais que porventura chegarem, ok? Pode convidar pessoas de fora da igreja, pode convidar pessoas não crentes, pode convidar quem você quiser, desde que seja casado, tá bom? Então a gente vai fazer isso através do aplicativo do Zoom. Se você tiver dúvida com relação a esse encontro, o que você vai fazer?
coloca as suas dúvidas aí no comentário do Facebook, que ao final do culto eu volto para repetir a informação ou mesmo tentar tirar alguma dúvida sobre esse encontro, tá bom? Então, tendo dúvida, talvez não ficou muito claro a mensagem, coloca aí o seu recadinho que a gente, ao final do culto, a gente vai sanar aí a sua dúvida. Deixa eu ver com relação a esse encontro, se eu estou esquecendo alguma coisa. Não, não estou. Quarta-feira, às 8 horas, a gente encontra lá. Ah, estava assim. Eu vou fazer o seguinte. Quando eu começar a reunião, quando eu abrir a sala lá no aplicativo do Zoom, eu vou postar o link no Telegram da IBCI, ok? Se você não tem o Telegram da IBCI, baixa o aplicativo do Telegram na IBCI, porque tem bastante coisa boa lá. Então, às 20 horas eu coloco o link lá no Telegram para você acessar a partir do Telegram. E peço também que você que tem um Telegram, assim que você vê o link lá no Telegram, que você compartilhe isso com os seus contatos, tá bom? Então, a partir do Telegram, a gente vai distribuir aí o link para todos os contatos que nós temos. Eu acho que é isso. Reforçando, não necessariamente precisa estar os dois. Se você não tiver a oportunidade de estar com o seu parceiro, com o seu cônjuge do lado, faça você mesmo, tá bom? Então, aproveite esse momento de comunhão e de descontração, um momento de oração em torno das famílias que nós vamos ter na próxima quarta-feira. Esse é o primeiro recadinho. O segundo é um agradecimento aos irmãos que cooperaram com a campanha de cesta básica da Igreja Batista Central Itaquera. Nós abençoamos, salvo engano aí, 20 famílias foram abençoadas com a sua doação, com o seu arroz, com o seu café, com o seu feijão. E eu particularmente fui um privilegiado, né? Porque eu fui uma das pessoas que teve o prazer de fazer a entrega desses alimentos. E é muito bom a gente ver nos olhos da pessoa a satisfação que ela tem ao receber uma cesta básica. E graças a Deus por isso que a nossa igreja, apesar das lutas, das dificuldades que são grandes, de alguma forma Deus ainda tem usado a IBCI e também você, mesmo que não faz parte da IBCI, de poder contribuir com essas pessoas que estão passando por dificuldade nesse momento. Então, fica aí uma palavra de agradecimento, que Deus continue abençoando você. Aí agora a gente já vai para o terceiro recadinho, aproveitando da palavra campanha. Eu conversei com o Juan essa semana. O Juan, ele é missionário da Cristolândia Jacareí. E como a gente sabe, a Cristolândia Jacareí, não só de Jacareí, mas o projeto Cristolândia de uma forma geral, ele também vive de doações de igrejas, de parceiros. E o Juan, conversando com o Juan, o Juan me disse o seguinte: pastor, olha, se os irmãos puderem ajudar, a gente está precisando aqui de mistura, de café e de leite. Há uma necessidade que nós temos nesse momento. Durante esse momento de pandemia, as ofertas para Cristolândia, elas caíram muito, né? Então, a arrecadação de alimentos também caiu muito. E nós sabemos que a Cristolândia é um projeto sério, um projeto da Junta de Missões Mundiais, da Convenção Batista do Estado de São Paulo, e eu estou aqui devidamente autorizado pela Cristolândia Jacareí para pedir para que você contribua com essa campanha que nós vamos fazer para a Cristolândia Jacareí. Nós vamos precisar de mistura, de café e de leite, ok? A Nicéia, que está aqui do meu lado, ela vai agora sentar aqui e vai explicar para você como é que vai funcionar essa campanha, tá bom? Pode vir aqui, meu bem. Direita o microfone todo, hein? Boa noite, irmãos. Eu, diferente do Haroldo, preciso de uma colinha, né? Porque eu já não lembro de muita coisa. Então, a gente vai começar essa campanha, né, para a Cristolândia Jacareí, como o Haroldo falou. Eles estão precisando de café, leite e mistura, né? Lá eles têm um gasto bem grande com alimentação, né? O consumo lá é grande porque são homens, né? E eles comem bem. E eles estão precisando eles estão tendo essa necessidade. Pensando nisso, Haroldo, a gente pensou na seguinte campanha. No sábado, dia 6, no próximo sábado, eu e Haroldo vamos estar lá na igreja das 14 às 17, arrecadando esses alimentos, tá?
O que acontece? Vocês podem, claro, quem puder trazer meio quilo, quem puder trazer 1 quilo, a gente vai estar lá arrecadando. A ideia que a gente teve é que os irmãos procurem o açaí, né, esses atacadão, que lá a gente consegue um preço melhor, né, no atacado. Então pode ser, eu coloquei aqui linguiça, salsicha, ovo, carne, frango, né? Eles costumam usar também hambúrguer, né? Para fazer como mistura. Então tem aquelas caixas grandes de hambúrguer, né? Então quem puder estar contribuindo, a gente vai estar lá no próximo sábado, dia 6, das 14 às 17. E os irmãos que por acaso quiserem contribuir, colaborar e não tiver podendo sair para ir no mercado, me procure no meu WhatsApp, ou me ligue, ou ligue aqui em casa, ou então para o Haroldo, para a gente estar conseguindo ajudar os irmãos a colaborar com essa campanha, tá bom? Vou deixar aqui o telefone do Haroldo, né, para quem não tiver, se alguém não tiver, é o 96313-0295, e os irmãos também que quiserem pode procurar a mim, tá bom? Principalmente os irmãos idosos que, né, não estão saindo para ir mercado, ou aqueles irmãos que trabalham, não vão ter tempo para estar indo procurar, pode contatar a mim, o Haroldo, que a gente pode estar ajudando vocês a fazer essa contribuição, ok? Então espero vocês no próximo sábado, dia 6, das 14 às 17 lá na IBCI. Beijo, bom culto. Não vou conseguir tirar, não. Vamos. Enquanto a Alice tira o microfone ali, lembrando o endereço da nossa igreja, Rua Vitório Santim, número 260, bairro Vila Carmozina, Itaquera. A gente está ali em frente ao Bom Prato. Se você que não é da igreja Batista Central Itaquera e deseja contribuir para essa campanha, então fica aí o endereço para que você consiga contribuir. Amanhã, segunda-feira, no máximo, a gente também vai fazer uma arte de divulgação, uma fotinha com todas essas informações aqui, tá bom? Então você pode entrar na página do Facebook da igreja, que vai estar todas as informações, que tipo de alimento você pode doar, como que você pode fazer isso, o endereço, o local. A gente está usando aqui esse momento do culto já para a gente inaugurar, a gente começar aí a nossa campanha. Então vamos lá abençoar os nossos irmãos da Cristolândia Jacareí, que certamente eles vão ficar muito contentes com isso e a gente vai certamente contribuir para o reino de Deus, tá bom? Final do culto, a gente volta com esses 2 recadinhos de novo. O recadinho do encontro de quarta-feira e o recadinho da campanha para Cristolândia Jacareí. Se você tiver dúvida, põe aí nos comentários para que você nos ajude a responder ao final do culto. Também lembrei que você pode colocar aí o seu pedido de oração, para que a gente ore ao final do culto também. Amém? Que Deus nos abençoe. Bastante informação, hein? Depois agora dos momentos de informação, a gente vai ter um período de oração, para que a gente acalme nosso coração, para que a gente possa pensar um pouco aqui sobre a palavra de Deus. E a gente tem muito motivo para orar, não é verdade? Que coisa difícil que a gente tem presenciado aí na televisão. Enfim, o mundo parece que está uma panela de pressão pronta para explodir. Recentemente a gente viu um adolescente sendo morto aqui no Brasil durante um confronto policial. Nós não sabemos direito qual é exatamente o envolvimento da polícia, enfim, mas a gente não está aqui também acusando a polícia, a ideia não é essa, mas a gente está usando também desse exemplo que a gente teve no Brasil para associar com algo parecido que teve nos Estados Unidos. Também lá a polícia se envolveu lá com ao que tudo indica, com um crime. A gente sabe que a cidade de Minneapolis, ali nos Estados Unidos, e outras cidades ali estão praticamente pegando fogo. A população está na rua, saqueando mercado, colocando fogo em viaturas da polícia,
Os Estados Unidos estão passando por uma situação muito difícil nesse momento. Aqui no Brasil também, nós não estamos vivendo bons dias. Existem movimentos políticos radicais, tanto a favor do governo, contra o governo, também contra o governo. Então a gente percebe que nós não estamos num bom momento no mundo. O mundo parece que está fervendo como uma panela de pressão pronta para explodir. Sem dizer que os números do coronavírus aqui no Brasil a cada dia aumentam. E o contrassenso agora é que o isolamento social termine e ao mesmo tempo que esses números aumentam. Então a sensação de insegurança, a sensação de instabilidade econômica e todas as outras coisas que envolvem o mundo, as nossas famílias, enfim, o medo que a gente tem de se contaminar com coronavírus ou algum parente próximo, o medo da falta de dinheiro nesse momento, dos recursos, a insegurança de futuro. Eu confesso para vocês que é um momento difícil, é um momento que traz angústia à nossa alma, uma preocupação muito grande. Alguma coisa está acontecendo no mundo, alguma coisa saiu fora da rota. Não da rota de Deus, mas pelo menos daquilo que a gente planeja, né? Como vida. Então é momento para que a gente tenha atenção, é momento para que a gente pense sobre tudo isso que está acontecendo. Está difícil viver no mundo chamado planeta Terra. As pessoas não se respeitam, cada um fala o que quer, as pessoas estão muito ácidas, muito críticas, as pessoas estão muito rápidas para falar, para responder, poucas pessoas estão dispostas a ouvir. Está difícil, né? As pessoas muito agressivas, principalmente na internet. Então a gente precisa orar para que Deus acalme nosso coração nesse momento, para que a gente possa entender a sua palavra, para que Ele possa trabalhar no nosso coração. Então vamos orar nesse momento pelo mundo, por esse momento de ebulição que a gente está passando. Vamos orar nesse instante? Então, uma palavra de oração. Ó Pai, nós oramos, ó Senhor Deus, nesse momento que o Senhor nos dá. Eu te peço, Pai, que o Senhor nos abençoe. Deus Pai Santo, aqui dentro dos nossos lares, silêncio, aqui dentro dos nossos lares, ó Pai Santo, tranquilidade, mas a gente sabe que ao abrir as portas, nós estamos entrando num mundo, ó Pai Santo, no mínimo perigoso, no mínimo hostil. As pessoas não se respeitam mais, as pessoas são agressivas ao Pai Santo, as pessoas ao Pai Santo não têm mais a devida educação, ó Pai, que nós presenciamos, ó Pai Santo, com os nossos pais, com os nossos avós. Ninguém mais se entende, todo mundo quer ser o primeiro da fila, ninguém, ó Pai Santo, quer dar mais espaço no trânsito. As pessoas estão muito agressivas, ó Pai Santo, nas redes sociais, na vida de uma forma geral, cada um pensando em si próprio, cada um, ó Pai Santo, pensando na sua própria vida em detrimento das outras pessoas. Pessoas, ó Pai Santo, que buscam oportunidade de poder prejudicar as outras, ó Pai, de forma apenas, ó Pai Santo, apenas para que, por prazer, ó Deus. Eu te peço no nome de Jesus que o Senhor, ó Pai Santo, coloque a sua mão na humanidade, ó Pai, que anda muito nervosa, ó Pai Santo. Todos nós parece que de alguma forma estamos à flor da pele, ó Pai, pronto para sacar a arma, pronto para desembainhar a espada e atacar os nossos oponentes, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço que o Senhor acalme os nossos corações, acalme o coração do povo brasileiro, ó Pai. Que o Senhor proteja, ó Deus, que o Senhor seja com as nossas forças militares, seja com os três poderes, ó Pai Santo, abençoe, ó Pai, os três poderes, que os três poderes, ó Deus, possam ter um mínimo de harmonia, ó Pai, para que coisas piores não possam vir a acontecer, ó Pai, nesse país chamado Brasil, que nós já sofremos tantos, ó Pai Santo. Agora os homens resolveram, ó Deus, se atacarem, ó Pai. Ninguém mais se entende, é uma torre de Babel, ó Pai Santo. Parece que a nossa democracia ela está sendo diluída, Pai. E nós não queremos, ó Pai Santo, que o nosso país piore politicamente, economicamente.
Dê paz, ó Pai Santo, ao governo federal, ó Deus, dê paz ao poder, ó Pai Santo, judiciário, ao legislativo. Em nome de Cristo nós te pedimos, ó Pai Santo, que o Senhor acalme os ânimos, que o Senhor acalme os corações. Deus Pai, quanta injustiça, quanta violência nós estamos vendo, ó Pai, no mundo, no Brasil, crianças sendo mortas, ó Pai Santo, pessoas sendo executadas, como aquele caso ali nos Estados Unidos. Tenha misericórdia daquela família, ó Pai Santo, daquele homem, ó Deus, que morreu naquela abordagem policial. Sê com a América nesse momento, ó Deus, também, que está em burburinho, ó Pai, em nome de Cristo, que o Senhor, ó Pai, possa fazer com que a humanidade descanse no Senhor. Pai Santo, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor fale ao nosso coração, para que a humanidade descanse no Senhor. Quantas pandemias mais, ó Deus, será necessário para que o povo volte para o Senhor e reconheça que o Senhor é Deus e que nós não somos ninguém sem o Senhor. Amanhã é segunda-feira, cada um de nós tem as suas atividades, as suas preocupações. Algumas pessoas já estão trabalhando há meses, ó Deus, não pararam ainda na pandemia. E Deus, eu peço que o Senhor proteja essas pessoas que precisam pegar condução, precisam pegar metrô, que precisam, ó Pai Santo, que trabalham na área da saúde. Deus, quanto risco. E eu te peço que o Senhor nos abençoe a nossa casa, os nossos filhos, os nossos parentes, ó Pai. Dê paz, ó Deus, ao Brasil, dê paz ao mundo, porque, Pai, reconhecemos que o mundo está em ponto de ebulição. Mas nós cremos, ó Deus, que nada foge ao seu controle. Em nome de Cristo nós oramos. Amém, Jesus. Amém. Hebreus capítulo 11. Nós vamos pensar aqui em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11 é uma carta, uma epístola geral que apresenta o sacerdócio de Jesus. Uma carta muito boa para poder, uma epístola muito boa para poder estudar. Fala muito sobre o sacerdócio de Cristo, qual é o papel que Jesus Cristo tem dentro do plano de Deus, da redenção. E eu queria hoje pensar aqui um pouquinho sobre esse capítulo 11, que é bastante conhecido de nós. Os heróis da fé, os exemplos de fé. Eu vou estar lendo aqui do verso 1 ao verso 13. E depois a gente vai pegar também alguns versículos aqui do capítulo 11, para que a gente possa pensar acerca das questões da fé. Vamos passar então a leitura? Hebreus, capítulo 11, verso de 1 a 13. Eu passo a ler. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os gentios receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. E já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua vida. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Verso 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde havia ido. Pela fé peregrinou a terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus.
Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada de idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos esses vieram pela fé e morreram sem receber o que tinham sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecido que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Eu quero repetir aqui o verso 13. Todos estes vieram, ou melhor, todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinham sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Vamos orar mais uma vez? Mais uma vez nós te entregamos esse momento, ó Pai. Sê conosco durante agora esse momento de reflexão da Tua Palavra. Em nome de Cristo oramos. Amém, Jesus. O que é fé? É difícil definir fé. Eu, quando estava no seminário, me ensinaram que existem 3 tipos de fé, né? A fé espiritual, que é essa fé que nós temos em Cristo, né? A fé salvadora. A fé intelectual, que é aquela fé que você sabe que amanhã, às 8 horas da manhã, no caso de quem faz isso, vai acordar e vai para o trabalho. É aquela fé intelectual, aquela fé que já acontece no automático, é a fé da razão, né? Nós temos fé que amanhã nós vamos acordar, levantar, tomar o nosso banho, fazer as nossas atividades. E temos aquela outra fé também, que é a fé voltada para as nossas questões emocionais, está diretamente ligado à esperança, né? Por exemplo, eu tenho fé que o Brasil vai melhorar. Eu tenho fé que essa loucura toda que está acontecendo no mundo, ela vai acabar. É aquela fé humana baseado no nosso coração, nas nossas emoções e na nossa esperança. Mas quando a gente olha aqui o autor aos Hebreus, no capítulo 11, a gente vai perceber que ele vai falar sobre a fé. Ele até dá um enunciado sobre fé. Mas interessante que ele não vai aqui ficar fazendo nenhum tipo de elucubração filosófica, tentando aqui achar termos difíceis, né, metafísicos ou termos altamente transcendentes para explicar o que é fé. O autor descomplica o conceito de fé para o nosso coração, de forma muito simples, e a gente vai ver isso. O que é fé para você? Quando você diz que você tem fé, qual é o tipo de fé que você está dizendo que tem? Em que você tem colocado a sua fé? Você tem fé que vai acordar amanhã? Você tem fé que vai para o céu? Você tem fé que as coisas vão melhorar no Brasil? Que tipo de fé você tem exercido? Vamos ler então aqui a definição de fé que o autor aos Hebreus traz para a gente. Está aqui no verso 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Perceba que o verso primeiro é um verso bem curtinho, onde o autor ele define o que é fé. Ele enuncia o que é fé. Então, a impressão que a gente tem é que todo o capítulo 11 aos Hebreus, ele na verdade, ele é um exemplo daquilo que o autor fala sobre fé. Então, a ponta do iceberg é o enunciado aqui no verso 1. Só que a partir do verso 2, o autor ele vai explicar o que é fé, mas ele não vai fazer nenhuma explicação teórica. Ele vai começar a dar exemplos de pessoas que viveram pela fé para dizer para mim e para você o seguinte: entendeu agora o que é fé? Entendeu agora o que é ter a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos?
eu vou explicar para você o que significa isso, se você não entendeu direito. Aí a partir do verso 2 ele vai dar exemplos de pessoas que viveram, de agentes da Bíblia, agentes históricos da Bíblia, que através do seu bom testemunho mostraram o que é fé. Eu não quero aqui explicar muito o verso 1, porque, como eu disse, o verso 2 em diante é a explicação, todo o capítulo, a partir do verso 2, é a explicação do verso 1. Mas eu quero aqui parar só um minutinho contigo no verso 1. Fé é ter certeza absoluta, não é titubear, fé é certeza. Então, eu não tenho certeza de muitas coisas na minha vida. Eu não tenho certeza se amanhã eu vou estar vivo, né? Eu quero isso e eu peço a Deus que isso aconteça, mas eu não tenho essa certeza, eu não tenho essa convicção, porque isso não está escrito na Bíblia para mim. Então, a fé é certeza. Certeza do quê? Não é de qualquer coisa, né? Eu tenho fé que tudo vai melhorar. Eu tenho fé que o Brasil é o país do futuro. Não é essa fé que os autores aos Hebreus nos ensina. É uma fé, a fé é uma certeza daquilo que nós esperamos e que não vemos ainda ser concretizado. E a gente precisa entender que o conceito de fé que o autor aos Hebreus traz para nós é um conceito de fé meramente escatológico, ele aponta para o futuro. É uma fé em que um dia a Igreja de Jesus Cristo, junto com todos os seus, estará reunida com Cristo, vivendo as verdades do reino eterno desse Jesus. Então, quando o autor aos Hebreus fala de fé, ele está falando dessa fé, da fé de que um dia nós vamos morar numa pátria celestial, porque nós somos peregrinos aqui. Então, não é fé que a nossa conta bancária vai melhorar, não é fé que a nossa saúde vai melhorar, não é fé que tudo vai dar certo, não é fé que amanhã, segunda-feira, a gente vai ligar o noticiário da TV e a gente vai ver um monte de notícia boa. É fé no sentido de nós termos certeza que o céu que esperamos vai acontecer na nossa vida. Então, se você é uma pessoa de fé, você necessariamente precisa pensar o seguinte, que você almeja um dia estar no céu com Cristo. Essa é a nossa fé. Porque, queridos, é difícil, de fato, a gente ter alguma esperança no mundo. Porque os noticiários já estão aí dizendo que nós estamos indo de mal a pior. No momento de oração, no começo do culto, antes da palavra, ela é prova disso. O mundo vai mal a pior. Ninguém melhora. O ser humano parece que só piora. Então ter esperança nesse mundo era ter esperança num barco furado. Esse mundo não vai melhorar. E a palavra de Deus disse, né? Esse mundo não vai melhorar. O livro de Apocalipse é prova de que esse mundo vai de mal a pior. Vai chegar um momento necessário em que Deus vai precisar destruir aqui essa terra e criar uma nova terra e um novo céu para que a gente habite. Mas como eu disse, o autor aos Hebreus, ele usa uma expressão pequena para poder definir o que é fé. E agora ele vai dizer para a gente na prática o que significa ter fé. E aí ele vai usar exemplos de pessoas, de heróis do Antigo Testamento, de pessoas que, motivados pela fé, fizeram grandes coisas. Então, homem de fé e uma mulher de fé é aquela pessoa que espera o céu chegar, mas enquanto o céu chega, eles estão altamente motivados a fazerem boas obras, boas coisas para o Senhor nosso Deus. Verso 2, vamos lá? Hebreus 11, 2. E ele começa a dar os exemplos aqui. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Então, a partir do verso 2, ele dá uma palavra genérica, introdutória, né? Dizendo que os antigos, eles deram bom testemunho pela fé. A palavra testemunho, aqui no original, no Novo Testamento, é mártire. Então, testemunhar é se martirizar, é morrer. Então, quando a gente fala que aquele crente está dando bom testemunho, a gente está dizendo que aquele crente ele está, de alguma forma, morrendo. A expressão mártire é uma expressão
que remete a você chegar às últimas consequências diante daquilo que você está dizendo que acredita. Então, o cristão é aquele que morre por Jesus Cristo. Então, o autor aos Hebreus está dizendo que os patriarcas, que os antigos, eles testemunharam essa fé. Eles fizeram coisas que foram até a última consequência e que de fato mostraram que são pessoas que de fato têm fé. Então, ter fé, você prova indo até as últimas consequências por Cristo. Ele vai começar aqui falando de Abel, no verso 4. Ou melhor, isso no verso 4. Pela fé, aqui no verso 3, ele diz que todas as coisas foram criadas e a gente sabe disso por uma questão de fé. E a partir do verso 4 ele vai falar dos patriarcas. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior a Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Abel, primeiro patriarca, ou a primeira pessoa que o autor aos Hebreus fala que testemunhou a sua fé, que foi até as últimas consequências por conta da sua fé. E a gente precisa lembrar que, de alguma forma, Abel foi morto por seu irmão por conta do testemunho daquilo que ele acreditava. Porque se Abel não acreditasse em Deus da forma que ele acreditava, certamente ele ofereceria algum outro tipo de oferta secundária e isso não causaria ciúmes em Caim para que Caim pudesse matá-lo. Então, a morte de Caim, ou melhor, a morte de Abel através de Caim, ela acontece por conta do testemunho que Abel deu ao seu Senhor. E eu sempre lembro, quando eu falo sobre essa relação de Caim e Abel, do texto de Gênesis. Como é que a gente encontra o texto de Gênesis ali, né? A gente, às vezes, fica procurando o assunto na Bíblia, tentando descobrir qual que foi o real motivo pelo qual Deus rejeitou a oferta de Caim, mas Deus recebeu a oferta de Abel. E aí a gente tenta fazer ali algumas teologias que não estão na Bíblia, dizendo que, olha, a oferta de Caim foi rejeitada porque foi uma oferta sem sangue, foi uma oferta do campo, enquanto Abel entregou ali as primícias, uma oferta sacrificial, de derramamento de sangue ao Senhor. Na verdade, a gente não tem fundamentação para dizer isso, mas a gente pode dizer sim o que o texto diz lá em Gênesis, que Deus atentou para o coração de Abel e depois atentou para a sua oferta. E Deus não atentou para o coração de Caim, porém não atentou para a sua oferta. Ou seja, primeiro Deus olha o coração, as motivações pelo qual uma pessoa, no caso aqui Abel, entregou a sua oferta. E Deus recebe as nossas ofertas a partir das motivações que nós temos no coração. Interessante isso, né? Muito interessante. Algumas pessoas entregam suas ofertas por desencargo de consciência. Desencargo de consciência. Então, para minha consciência não pesar, eu vou entregar. Outras entregam a oferta por uma questão de volição, de vontade a esse Senhor que deu tudo. Que deu tudo. Então o autor aos Hebreus fala dessa fé. Então o que é ter fé? Ter fé, olha que o autor aos Hebreus está dizendo, é você motivado pela motivação certa, entregar a devida oferta a Deus. Entregar aquilo que pertence ao Senhor. Não medir aquilo que está em torno de você para que você entregue ao Senhor. E eu aqui quero lembrar que eu não estou pedindo o seu dinheiro, tá bom? Eu não estou aqui falando sobre isso, fique à vontade. Eu estou dizendo que o texto bíblico está falando. Não estou aqui usando o texto de Hebreus como subterfúgio para poder fazer com que você entregue algum tipo de oferta ou entregue seu dízimo. O assunto aqui hoje não é esse. A gente até pode falar sobre isso em um determinado momento, mas o assunto não é esse hoje. Pastor não manda indireta, pastor manda direta mesmo. Quando a gente precisa falar, a gente fala. Esse é o papel daquele que ensina a Bíblia. E a Bíblia está dizendo aqui para nós o seguinte, que ter fé, o autor aos Hebreus está dizendo para nós que ter fé é nós entregarmos para o Senhor o nosso melhor.
daquilo que nós temos, daquilo que está ao nosso alcance, da nossa condição. Então, quando nós entregamos ao Senhor a nossa oferta, e aqui como oferta, você pode sim colocar a questão financeira, mas você também pode colocar aqui o serviço de uma forma geral, o exercício dos seus dons. A gente precisa lembrar que nós enfatizamos alguma coisa na Igreja Batista Central Itaquera, e uma das coisas que nós enfatizamos é que para que a gente seja pleno discípulo de Cristo, nós precisamos fazer o quê? Servir pessoas. A gente precisa andar junto, lembra disso? Para ser pleno discípulo de Cristo, você precisa andar junto. Você precisa ter comunhão com seus irmãos. Não dá para ser desigrejado. Não dá para que você participe de uma igreja de Jesus Cristo sem ter o calor, sem ter aquela relação afetiva. Para ser pleno discípulo de Cristo, você precisa escutar a palavra, você precisa comer Bíblia, você precisa se apaixonar pela palavra de Deus, você precisa ter contato com ela e também servir pessoas. Servir pessoas. Então, como eu disse, aproximadamente 20 pessoas foram abençoadas, né, com cestas básicas, 20 famílias, pelo trabalho que a Igreja Batista Central de Itaquera fez recentemente. E agora nós vamos continuar servindo pessoas com a nossa campanha para a Cristolândia, servir pessoas. Então, o ato de dar, o ato de servir, o ato de exercer os dons, fazendo para o Senhor aquilo de melhor que nós podemos produzir, isso é um ato de fé. Então, não me venha falar que você tem fé se você não produz nada. O crente que tem fé, ele produz alguma coisa. Efésios capítulo 2, Deus nos escolheu nele para que nós pudéssemos exercer as boas obras que ele planejou para nós antes da fundação do mundo. Então, o crente que tem fé, ele não é um crente inerte, ele é um crente que trabalha. Ele é um crente que tem prazer em fazer as coisas de Deus, seja elas quais forem. Você tem prazer de entregar a sua oferta ao Senhor? Você tem prazer de participar de um mutirão? Você tem prazer de evangelizar, de falar de Cristo, do amor de Cristo para as pessoas? Você tem prazer de exercer os seus dons, seja ele em quais áreas que forem no reino de Deus? Então, crente que tem fé não se satisfaz em ficar parado, como Abel não ficou, como Abel ele fez o melhor que podia ter feito. Salomão fala para a gente, né, no livro de Eclesiastes, aquilo que vier à sua mão, faça conforme as suas forças. Faça conforme as suas forças. Você não precisa fazer nada além daquilo que Deus deu a capacidade para você fazer. Faça conforme as suas forças. Amém? Então, ter fé não é ficar paradinho, escondido e esperando ser chamado. Ter fé é se colocar à disposição, é ofertar aquilo que de melhor você tem para o seu Senhor. Isso é ter fé. Você percebe que agora a ideia do conceito de fé, ela toma uma proporção diferente. Se a gente se ater apenas ao conceito de fé, que está ali no verso 1, a gente não consegue se apropriar, materializar essa fé. Quando a gente começa a olhar os exemplos que o autor aos Hebreus vai dando para a gente começa então a entender um pouquinho mais o que é ter fé. Olha que legal, olha como a palavra de Deus ela é didática para nós. O autor aos Hebreus diz, fé é isso, agora eu vou explicar como é que você exerce fé. No caso aqui, no verso 3 está dizendo que exercer fé é você dar o melhor que você tem para Deus, não por obrigação, mas porque você tem vontade de fazer o melhor para Deus. Pela fé, verso 5, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho que tinha agradado a Deus. A gente vai ler a Bíblia e a gente vai ter a informação de que Enoque foi o homem que andou com Deus. Olha só, hein? Enoque foi o homem que andou com Deus. Será que eu poderia ser esse Enoque? Você, talvez, poderia ser esse Enoque? Será que nós teríamos altura para poder andar com Deus?
Será que nós teríamos esse calibre espiritual, vou usar aqui essa expressão, para que a gente pudesse andar com Deus, conversar com Deus, bater um papo com o Senhor, abrir o nosso coração para Ele? Será que a gente poderia ser considerado como Enoque? E aí eu fico pensando, com quem que eu tenho andado, né? Com quem que eu tenho andado? Quais são as pessoas pela qual eu me relaciono para poder aprender alguma coisa? Fica a dica aqui, abre parênteses, eu sempre abro e fecho um parênteses ou dois, né? Durante as minhas falas. Você precisa andar com pessoas melhor do que você, para que você cresça na vida. Precisa andar com pessoas melhor do que você, para que você cresça na vida. Pessoas que possam te ensinar coisas boas, valores do reino. Amém? Fecha parênteses. E Enoque era essa pessoa, ele andava com alguém melhor do que ele andava com a própria pessoa de Deus. O apóstolo Paulo vai nos falar que as más companhias, elas fazem o que com os nossos costumes? Elas corrompem os nossos costumes. Então uma pessoa que tem fé é uma pessoa que anda com gente boa, principalmente que anda com Deus, é uma pessoa que compartilha as suas experiências e abre o seu coração, e ele é reconhecido como uma pessoa que caminha com Deus. Será que hoje você poderia ser essa pessoa que a sua família, a sua comunidade reconhece? Não, ele anda com Deus. Que tipo de patotinha você anda? Com quem você está fechando? Com quem que você está caminhando? Então você precisa saber que o melhor exemplo de fé que nós podemos dar é caminhar com Deus, assim como foi Enoque. E aí ele vai lá no verso 7. Pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Pela fé Noé fez uma loucura, construiu um barco sem conhecer mar. Noé construiu um barco sem que ainda naquele momento houvesse a existência de chuva. Então ter fé é fazer loucuras para o Senhor Jesus Cristo. Às vezes muitas pessoas elas têm dificuldade de poder entender por que algumas pessoas entregam-se tanto ao reino de Deus e outras menos, né? Não vale a pena se desgastar pelas coisas verdadeiras do reino, vale a pena se desgastar pelas coisas reais do reino de Deus. Vale a pena construir uma arca no dia de hoje. Seja lá qual for a sua arca, qual for a minha arca, vale a pena a gente fazer algum tipo de extravagância. Por quê? Porque é o Senhor que nos pede. Então, viver pela fé não é viver conforme os padrões desse mundo. Noé não viveu conforme os padrões, conforme os valores. O expediente de Noé era um expediente diferente do expediente do século que ele vivia. Olha só, não é uma loucura, agora a gente não pode, né? Mas não é uma loucura você todo domingo ter que ir para a igreja. Quantas vezes, né? Você sai para ir para a igreja e você vê a galera, a rapaziada, a turma tranquilona, curtindo lá o seu domingo, se descansando para poder trabalhar na segunda-feira. Um assiste o Faustão, outro Fantástico, outro assiste qualquer outro tipo de coisa, Silvio Santos, enfim. E o crente está fazendo o quê? Está ralando lá na igreja, ó. Está ralando. E eu, pelo menos, já ouvi na minha história cristã, acredito que você também. Poxa vida, mas você vai fazer o quê todo domingo na igreja? Como se fosse uma obrigação, né? Como se fosse um peso ir para a igreja. Muito pelo contrário, é um alívio, né? É onde a gente realmente tem a presença de Deus junto ali com os irmãos, e a gente compartilha a palavra de Deus, enfim. Mas ir para a igreja, ter compromisso com a igreja local nos dias de hoje é algo parecido, logicamente medido as proporções, como construir uma arca. Quantas pessoas riam de Noé construindo arca, muitas pessoas riem de muitos cristãos que entregam suas finanças, entregam sua vida, muitos missionários, né? Muitas pessoas jovens, pessoas altamente capacitadas, que podiam ter suas profissões seculares muito bem abastadas, abrem mão de tudo para poder servir ao Senhor. Quantos jovens eu conheço que abriram mão de empregos ótimos, abriram mão de faculdades ótimas para poder fazer um seminário, para poder estudar a palavra, para poder ser um agente de Deus na terra. Pessoas que comprometeram a sua vida. Conheço pessoas que abriram mão de casamento, abriram mão de constituir uma família
para poder se engajar na obra do reino de Deus. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. E às vezes, para que a gente realmente viva a fé que Deus deu para nós, nós precisamos cometer aqui algumas loucuras santas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, assim como Noé, ele fez. Agora o conceito de fé, lá do verso 1, tem um pouco mais de subsídio, um pouco mais de concretude, para que a gente entenda o que é ter fé. E agora ele vai falar de Abraão, verso 8, pela fé Abraão, chamado, obedeceu, se dirigiu para um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse onde estava indo. Deixa eu falar uma coisa aqui para você, querido. Olha só que esse versículo aqui. Eu vou abrir outro parênteses aqui, depois eu fecho, tá? É o segundo parênteses de hoje. Só Abraão teve esse chamado aqui. O chamado de você ir para um lugar para onde você não sabe. Esse versículo, ele não autoriza você a mudar de igreja. Esse versículo não autoriza a você a mudar de esposa. Esse versículo não autoriza você a mudar de família. Esse versículo não autoriza você a mudar de emprego. Né? Aquela velha história, eu estou indo para um lugar onde eu não sei, mas alguma coisa está dizendo no meu coração. Deus está dizendo no meu coração que Ele ainda vai revelar para onde eu vou. Não seja místico. Não faça isso com a sua vida. Eu não posso acreditar que Deus trabalha dessa forma hoje aqui, porque a gente não tem fundamentação bíblica para dizer isso. Esse é um texto descritivo. Hebreus capítulo 11, ele é um texto, principalmente aqui, quando se fala dos patriarcas, ele está descrevendo algo. Então, não é princípio bíblico de vida cristã a gente ir para um lugar que a gente não sabe onde é que vai. Nós não somos guiados por isso. Os nossos passos, eles devem ser racionais pela fé, mas uma fé bíblica. Então, não use Hebreus capítulo 12 para mudar de igreja, não use Hebreus capítulo 12 para mudar de trabalho, Hebreus capítulo 1, verso 11, para mudar de igreja, de trabalho e de cônjuge, ok? Deus, quando quer que você faça alguma coisa, Ele vai falar para você de forma clara. Ele não fala nas entrelinhas, de forma subliminar. Deus não trabalha apenas nas emoções, Ele também trabalha no intelecto, ok? Fecha aspas e sigamos em frente. Mas o fato é que esse Abraão, em um determinado momento, Deus chega para ele e fala para ele, verbaliza para ele e diz o seguinte: Abraão, olha, arruma aí as tuas coisas e vai para uma terra. E eu não vou te mostrar para onde é que você vai agora. Esse chamado de fato foi de Abraão. Um chamado neotestamentário, um chamado de aliança do Senhor. Mais um motivo pelo qual não legitima, às vezes, a gente ficar usando de forma errada esse versículo para que a gente tome as nossas iniciativas com relação à nossa vida do cotidiano. Então, Abraão foi um homem de fé. O que é ter fé, segundo o autor dos Hebreus? Ter fé é obedecer a Deus, sem questioná-lo quando ele falar de forma clara para nós. Ter fé é obedecer a Deus sem questioná-lo quando ele fala de forma clara para nós. Abraão não questionou o Senhor. Mesmo não sabendo exatamente para onde ia, Abraão não questionou. E Deus falou para ele de forma clara e de forma verbal. E hoje também Deus fala de forma clara para mim e para você. Como? Pela Bíblia. Pela Bíblia. A gente tira o misticismo, a gente emprega as ferramentas certas para poder interpretar a Bíblia e Deus fala por nós através da sua palavra. A gente precisa sempre ter essa compreensão. Eu não quero aqui desmerecer as experiências pessoais, mas a gente precisa sempre tomar cuidado com as nossas expressões. Deus falou comigo. Falou como? Como é que Deus fala com você? Deus fala comigo na sua palavra. E eu incentivo você também a perceber e entender Deus através também da sua palavra registrada e escrita. Então, depois que ele vai falar de Abraão, ele vai chegar ali no verso 13, que é o que eu quero destacar aqui essa noite. Todos estes viveram
pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Todos estes, quem são estes? Aqueles que ele descreveu lá atrás. Abel, Enoque, Noé, Abraão, todos estes. O que aconteceu com eles? Eles morreram sem receber o que tinha sido prometido. Que promessa é essa que eles morreram sem receber? Lembra lá o conceito de fé? Não é qualquer tipo de fé, a fé cristã. A fé cristã é uma fé do futuro, é uma fé do céu. Não que a gente tenha que negligenciar as coisas que estão acontecendo aqui no mundo, que a gente não deva se envolver com as questões do mundo, que a gente não possa ter opinião política, nem fazer as nossas manifestações. Não é disso que o texto diz, mas o texto diz que a fé cristã legítima é aquela que aponta para o céu, sem negligenciar, exato, as coisas que estão aqui na terra. Mas a nossa fé é uma fé que está para o futuro. É uma fé que está no céu. E todas essas pessoas que o autor aos Hebreus, ele enumera, essas pessoas, elas morreram sem receber aquilo que lhe havia sido prometido. E o que era a promessa sobre eles? A promessa escatológica. A promessa de um dia ver o seu Redentor. A promessa de um dia eles serem resgatados do seu pecado. A promessa de um dia eles viverem numa pátria celestial. E se você estudar o capítulo 13, você vai ver algumas coisas interessantes. Desculpa, o capítulo 11, você vai ver algumas coisas interessantes no decorrer do texto, que todas essas pessoas, elas foram peregrinas, assim como Abraão. Abraão foi peregrino numa terra. Nós estamos aqui também, de alguma forma, sendo peregrinos, nós estamos aqui de passagem. E a gente está aqui de passagem, sendo peregrino. Louvado seja Deus que nós não vamos morar nesse mundo complicado, nesse mundo caótico. Maranata, vem Jesus, porque está difícil morar aqui embaixo. Rapaz, eu não sei para você, mas para mim está difícil morar aqui embaixo. É difícil ligar a televisão, ligar um rádio, é difícil você acessar lá uma informação, seja na internet, seja onde for. Está difícil morar nesse país, está difícil morar nesse mundo. Por isso que a nossa fé é uma fé que deve ser uma fé que nós devemos projetar para frente, para que a gente tenha esperança para acordar amanhã para trabalhar, senão ninguém tem motivação nenhuma para sair da cama. Nós somos peregrinos, nós estamos aqui de passagem. Por isso que nossos investimentos não devem ser aqui nesse mundo. Por isso que a nossa riqueza, queridos, eu volto a dizer, não tenho nenhum problema com dinheiro. Vou confessar um pecado aqui, também gosto de dinheiro, não sei você, mas eu gosto lá de olhar minha conta e estar num saldo positivo, eu gosto de ter minhas coisas, quem não gosta? Afinal de contas, o dinheiro ele proporciona algumas facilidades para você, mas uma coisa é você gostar daquilo que o dinheiro pode te proporcionar, outra coisa é você amar o dinheiro. Pastor não ama o dinheiro, pastor não é súdito aqui de Mamon, pastor é súdito da pessoa de Jesus Cristo. Mas muitas igrejas hoje estão com as suas portas abertas, proclamando que a verdadeira prosperidade é a prosperidade desse mundo. E na verdade, a nossa verdadeira prosperidade, ela está no céu, ela está num outro reino, porque o reino de Deus, o reino de Jesus Cristo não é deste mundo. E as riquezas de Jesus não são as riquezas desse mundo. Por isso que a gente não precisa ficar aí quebrando a cabeça para poder investir. A gente não precisa ter as nossas indumentárias materiais para dizer que nós somos pessoas de fé. Muito pelo contrário. A oferta da viúva pobre, que deu 2 moedinhas, aquilo que ela tinha. E ela continuou sendo pobre. A gente percebe que no texto do Evangelho, quando Jesus diz a oferta da viúva pobre, ela não, depois dessa oferta, ela não prosperou financeiramente. Muito pelo contrário, o texto não dá nenhuma indicação. E ao que tudo indica, pela falta de indicação, ela continuou sendo uma viúva e pobre. Por quê? Os valores dela estavam em outro reino, porque ela entendia que ela era uma peregrina, assim como Abraão foi peregrino. E aí o autor aos Hebreus, ele vai usar aqui uma expressão muito peculiar
Ele vai dar mais exemplos da tomada de Jericó por Josué, dentre outros exemplos. Aí ele chega aqui no verso 32 e ele vai dizer o seguinte: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas. Eu não tenho tempo de falar de todas essas pessoas que morreram pela fé, pessoas que foram apedrejadas, pessoas que foram cerradas ao meio, pessoas que foram cobertas de peles e caçadas por aquelas pessoas que perseguiram os nossos irmãos na fé. Todas essas pessoas, verso 39, todos esses pelos quais eu não tenho tempo de falar, que você conhece, que eu conheço, eu não tenho tempo de falar, não tem espaço. Todos estes receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, perceba mais uma vez aqui o que ele vai dizer. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. A mesma informação que a gente tem aqui no verso 39, a gente vai ter aqui no verso 13. Todas essas pessoas, elas morreram sem receber aquilo que havia sido prometido. Mostrando que fé é viver o amanhã, fé é viver o céu, fé é viver as questões celestes. Porque aquilo que nos é prometido, nós não vamos receber aqui nesse mundo. Aquilo que nos é prometido, a plenitude da aliança que Jesus Cristo fez com o seu povo, nós só vamos poder receber o dia que nós encontrarmos Ele face a face, frente a frente. Eu queria convidar você hoje a ser esse crente, um crente que vive pela fé, um justo que vive pela fé. Que você não se baseie nas circunstâncias que estão à sua volta. Eu sei que é muito difícil, né? A gente olhar às vezes para o lado e ver muita dificuldade. Eu não sei como é que está a despensa da sua cozinha hoje, se você está totalmente abastecido, se tem lá o seu arroz, o seu feijão, a sua carne. Eu não sei como é que está a sua despensa. Eu não sei também como é que está a sua conta bancária, se você está no negativo. Eu não sei se você foi mandado embora da sua empresa, se o seu salário teve uma diminuição de 50%. Eu não sei qual é a situação da sua vida, se você tem algum tipo de problema de saúde, se o teu casamento está em ruínas, se sua família está quebrada. Eu não sei qual é o problema que você está vivendo, mas não paute a sua fé e a sua esperança nas circunstâncias da sua vida. Saiba que, muito provavelmente, assim como aqueles heróis da fé, você vai morrer sem ter visto a promessa maior sobre a sua vida sendo cumprida. Porque a maior promessa a ser cumprida na nossa vida, ela está no céu por vir. Lembra? Você foi regenerado por Cristo, você foi santificado por Cristo, mas ainda você vai ser glorificado por Cristo. A promessa da fé pela qual nós aguardamos, a Igreja de Jesus Cristo aguarda, ela só será cumprida na glorificação no dia que nós estivermos no céu. Vamos olhar para o céu, povo de Deus, vamos olhar para cima, vamos buscar esse céu, vamos cantar Maranata vem Jesus. Até lá, a gente precisa anunciar o Evangelho a todas as pessoas, anunciar a morte de Cristo à humanidade, a anunciar o amor de Cristo à humanidade. Essa é a nossa tarefa, é somarmos fileiras para que nós possamos trabalhar no reino de Deus enquanto ainda é dia, enquanto ainda dá tempo, porque nós não vamos levar nada daqui para o céu, porque nosso verdadeiro tesouro está no céu com Jesus. Tenha fé, mas não tenha uma fé teórica, não tenha uma fé filosófica, não tenha uma fé meramente teológica, tenha uma fé prática, seja como Noé, seja como Abel, seja como Abraão, seja como Enoque,